Deixa eu te perguntar uma coisa, de boa, mas sem passar o pano, ok? Quando você briga com o boy, a primeira frase que aparece na sua cabeça, qual que é? Ele me provocou, ele sabe exatamente onde me cutucar, ele fez isso só para me irritar. Porque se for, a gente precisa conversar, não para te culpar, mas para te devolver algo que você está jogando fora toda vez que faz isso, o seu poder. Você pode estar até certo no fato, mas emocionalmente você está entregando o volante da sua vida na mão do outro e depois fica puto porque ele dirige mal. Já reparou nisso? Você se irrita, se fecha, faz a egípcia, começa aquele silêncio gelado que parece maturidade, mas por dentro tá um caos, um nó no peito, uma conversa inteira acontecendo na sua cabeça que o outro nem sabe que existe. E aí o sabotador interno aparece sussurrando coisas do tipo: Olha aí de novo, ninguém te respeita, você sempre acaba sendo passado para trás. e você acredita tanto que transforma o outro no vilão oficial da história e você no personagem injustiçado que só queria paz. Mas deixa eu te contar a real. Quando você coloca toda a culpa no outro, você até sente um alívio momentâneo, porque não precisa olhar para dentro, mas paga um preço alto depois. Fica dependente da mudança do outro, da atitude do outro, da consciência emocional do outro. E vamos combinar? Isso é uma aposta perigosa, porque você não controla o outro, você controla você. E quando você insiste em provar que está certo, a relação vai se desgastando, você vai se sentindo cada vez mais sozinho, mesmo acompanhado. E aquele desejo de conexão vira uma disputa silenciosa de quem tem razão. Não começa com grito, começa com pensamento, começa com aquela, ele fez isso comigo, e termina com você se perguntando de novo, porque todo relacionamento parece cansativo demais. Bem-vindo ao Gay Sem Crise. Aqui a gente conversa toda semana sobre essa tarefa enorme de ser gay. A gente também fala de relacionamentos, emoções e escolhas que doem, mas libertam. Inclusive quando você acha que a culpa é sempre do boy. Menos drama queen e mais glitter na sua vida. E quando você entende a diferença entre culpa e responsabilidade, tudo pode mudar. Entender isso é simples e poderoso. Você para de esperar que o outro mude para a sua vida melhorar e retoma o controle emocional da situação. Quando você mergulha em si e investiga o que realmente te incomoda numa briga, você amadurece, cresce e deixa de repetir padrões antigos que só cansam. E aí, ao assumir a responsabilidade, você ganha certeza para agir diferente, colocar limites melhores, conversar com mais consciência e construir relações menos defensivas e mais verdadeiras. E para quem não me conhece, eu sou Jober e ajudo você, gay, a vencer o medo da rejeição para ter relacionamentos saudáveis. Se você já brigou achando que o problema era só o outro, fica aqui comigo. Dá um joinha aqui no vídeo, segue o canal, ativa as notificações e presta atenção. Porque hoje a conversa não é sobre quem está certo ou errado, é sobre como você pode parar de terceirizar o seu poder e começar a mudar a dinâmica das suas relações a partir de você. Assumir responsabilidade num relacionamento não é dizer que você é culpado por tudo, nem passar pano para a atitude errada de ninguém, muito menos virar aquela gay que engole sapo para manter a relação de pé, não é isso. Responsabilidade é perceber onde termina a atitude do outro e onde começa a sua reação, porque é exatamente aí que mora o seu poder. Quando você diz, ele fez isso só para me irritar, sem perceber, você entrega o controle da sua emoção para fora, como se o outro tivesse um botão remoto capaz de desregular quando bem entende. E aí você se sente pequeno, reativo, à mercê. Já sentiu isso, né? Aquela sensação de injustiça misturada com impotência, um calor subindo no peito, a cabeça repetindo a cena 1000 vezes, como se você precisasse provar para si mesmo que está certo. O sabotador interno adora esse lugar e sussurra no teu ouvido. Ninguém te respeita, de novo você ficando para trás. Com você é sempre assim. E você acredita porque dói. Mas assumir responsabilidade é outra coisa. É olhar para a cena e se perguntar, mesmo desconfortável, o que exatamente isso despertou em mim? Onde isso encostou?
Porque quase nunca é sobre o que foi dito ou feito na hora, é sobre o que isso acordou dentro de você. Às vezes é a sensação de ser desqualificado, de não ser levado a sério, de ser interrompido como se a sua fala não tivesse valor. A cena acontece no cotidiano o tempo todo. Uma conversa vira disputa, o tom sobe, você fecha a cara, cruza os braços, se afasta achando que está protegendo, mas por dentro está um menino ferido tentando não sentir. Psicologicamente, você projeta no outro algo que já existe em você. E emocionalmente, o corpo reage antes da consciência chegar. Aperto no estômago, mandíbula travada, vontade de ir embora. E você vai. O que isso não é também, não é aceitar abuso, não é normalizar de respeito, não é dizer que o outro pode tudo. Pelo contrário, quando você entende o que é seu, você consegue colocar limites mais claros, menos acusatórios e mais firmes. Porque você sai do que você sempre faz isso e vai para o quando isso acontece, eu me sinto assim. Parece simples, mas muda tudo. Você deixa de brigar para ganhar razão e começa a conversar para resolver. E isso exige maturidade emocional, porque obriga você a sair do lugar confortável da vítima e entrar no lugar responsável do adulto. Dá medo? Dá, porque o sabotador vai dizer. Se você assumir isso, vão te passar por cima. Mas a verdade é que quando você terceiriza a culpa, você terceiriza também a chance de mudança. Quando você entende de verdade o que é assumir a responsabilidade nos relacionamentos, algo muda por dentro que vai muito além daquela briga específica com o boy. O primeiro grande benefício é que você para de viver um estado de espera. Espera que o outro entenda, que o outro amadureça, que o outro peça desculpas do jeito certo, no tempo certo. E enquanto você espera, você fica suspenso, irritado, ressentindo, como se a sua paz emocional dependesse da atitude de alguém que não está dentro da sua cabeça e nem sente o que você sente. Quando você assume responsabilidade, você sai desse lugar passivo e retoma o comando da sua experiência emocional, não do outro, da sua. Psicologicamente, isso é libertador porque quebra um padrão infantil de funcionamento emocional, aquele em que você acredita que alguém precisa fazer por você. O corpo sente alívio e ganha força. A respiração muda, a tensão diminui. A sensação de ser desamparado dá lugar a uma clareza da sua autossuficiência. Você começa a perceber que aquilo que mais te irrita no outro costuma ser exatamente o ponto onde você se sente mais frágil e que você pode mudar. E isso não te diminui, te amadurece. Você deixa de brigar para se defender e passa a conversar para se cuidar. O segundo benefício é o desenvolvimento emocional real, não daquele discurso bonito de Instagram. Quando você se pergunta o que se despertou em mim, você começa a conhecer os seus gatilhos, as tuas feridas antigas, as tuas expectativas irreais. E é aí que você cresce, porque toda relação íntima é um espelho. E o espelho não foi feito para agradar, foi feito para mostrar. Na prática, isso aparece em cenas simples. Uma interrupção numa conversa, uma resposta atravessada, um olhar de impaciência. Antes, isso virava guerra, agora vira informação. Você sente um incômodo, reconhece a emoção e escolhe como agir. Não é automático, é consciente. O terceiro benefício é o mais poderoso. Você ganha a capacidade de solução. Quando o problema está sempre no outro, não há o que você possa fazer além de reclamar ou ir embora. Quando você assume responsabilidade, surgem alternativas. Você pode mudar a forma de falar, o momento da conversa, o limite que coloca, a expectativa que ajusta. O poder volta para a sua mão. E não é um poder de controle, é um poder de autoria da própria vida. O sabotador interno vai tentar te convencer de que isso é injusto, que você está cedendo demais. Mas no fundo, ele tem medo de você crescer, porque crescer dá trabalho e exige coragem. Assumir responsabilidade não salva toda a relação, e isso é importante dizer, mas salva você de se perder em brigas repetidas, ressentimentos acumulados e histórias que sempre terminam do mesmo jeito. Você se torna alguém mais inteiro, menos reativo, mais presente, e isso muda completamente a qualidade dos seus vínculos. Não porque o outro muda, mas porque você muda a forma de se posicionar. E isso sem exagero
Muda tudo. Essa história é uma oportunidade real quando você percebe que toda briga é, na verdade, um portal. Um portal desconfortável, claro, mas um portal de consciência. Em vez de gastar energia tentando provar que o outro errou, você pode usar a situação para defender como você funciona emocionalmente quando se sente ameaçado, ignorado ou desvalorizado. Essa é a virada. A oportunidade não é evitar conflitos, é aprender a atravessá-los sem se abandonar. Me acompanha aqui, ó. Imagina que você está discutindo com o boy e sente aquela irritação subir quando ele te interrompe. Antes você fechava a cara ou atacava. Agora você percebe que o incômodo não é só a interrupção, é a sensação antiga de não ser ouvido. Quando você reconhece isso, consegue falar de outro lugar. A conversa muda de tom. Nem sempre resolve na hora, mas não vira guerra. Ou então você se pega pensando: ele faz isso só para me provocar? Essa frase parece inocente, mas te coloca como refém. A oportunidade aqui é perceber que essa leitura diz mais sobre a sua história emocional do que sobre a intenção real do outro. Quando você muda a interpretação, muda a emoção. E quando muda a emoção, muda a reação. E quando você entra no modo vítima, repetindo mentalmente, sempre acontece comigo. A oportunidade de sair desse roteiro automático e se perguntar o que você pode fazer diferente agora. Talvez seja colocar um limite mais claro, talvez seja escolher outro momento para conversar, talvez seja entender que nem toda discordância é rejeição. Cada uma dessas escolhas te devolve autonomia. Assumir responsabilidade transforma o conflito em crescimento, não porque dói menos, mas porque passa a fazer sentido. E quando algo faz sentido, deixa de te controlar. Mas aí você pode falar: então quer dizer que a culpa é minha, mesmo quando o outro faz algo errado? Essa é a primeira resistência que aparece, e ela é compreensível, porque durante muito tempo te ensinaram que ou alguém é culpado ou alguém é inocente, como se relacionamento fosse tribunal. Mas aqui a gente não está falando de culpa, está falando de responsabilidade. Culpa paralisa, responsabilidade movimenta. Quando você assume a sua parte, seja por ter feito algo, por ter permitido, por não ter colocado limite ou ter reagido de forma automática, você não está absolvendo o outro, você está se posicionando como adulto na própria vida. O sabotador interno odeia isso e tenta te assustar dizendo: Então vamos pisar em você. mas a verdade é que quem não assume responsabilidade acaba sempre pisado porque fica esperando justiça emocional lá de fora. Mas tem objeção que vem carregada de indignação. Mas foi o outro que errou. E pode ter sido mesmo. Só que quando você fica preso nesse argumento, você se coloca no lugar da vítima eterna, aquela que só pode sofrer ou reclamar. E vítima não resolve, né? Só reage. Repara como isso se manifesta no corpo. Tensão, raiva acumulada, sensação de impotência. Você entrega a sua autonomia e fica refém da atitude alheia. E depois você revive histórias antigas de injustiça e rejeição. Assumir responsabilidade não apaga o erro do outro, mas te tira do lugar estagnado de quem não pode fazer nada a respeito. Mas tem uma reclamação que parece mais ampla, mas é a mesma lógica. A culpa é do governo, da vida difícil, das circunstâncias. Claro que existem fatores maiores que você, e negar isso seria ingenuidade. Mas quando você usa isso como explicação final, você vira peão do jogo da vida. Tudo te acontece, nada passa por você. O sabotador interno adora esse discurso porque ele justifica a inércia e protege você do risco de tentar algo diferente. Só que o preço é alto, sensação constante de frustração e falta de direção. Quando você assume responsabilidade, mesmo em cenários difíceis, você não controla o mundo, mas controla suas escolhas dentro dele. E isso devolve dignidade, força, clareza. Essas reclamações não são inimigas, elas são sinais de medo de crescer emocionalmente. E crescer, vamos combinar, dá trabalho, né? Mas continuar do mesmo jeito, cansa muito mais. Mas a gente erra, né? E esse jeito errado começa muito antes da briga. Começa naquele hábito silencioso de interpretar tudo como ataque pessoal. O boy fala algo atravessado,
você já sente o corpo endurecer. O pensamento acelera e a história interna começa a rodar. Ele tá me desrespeitando, ele acha que eu sou burro, ele sempre faz isso. A origem desse erro não está na discussão atual e está na necessidade antiga de se proteger da dor, de não ser visto, ouvido ou valorizado. Você mistura presente com passado e emocionalmente reage como se estivesse se defendendo de algo que já aconteceu antes, não do que está acontecendo agora. Nesse jeito errado, você terceiriza tudo, terceiriza a culpa, a solução, a responsabilidade e até a sua paz. Você acredita que se o outro mudasse, tudo ficaria bem. E enquanto isso não acontece, você vai acumulando ressentimento, fechando o coração, fazendo cara de paisagem e chamando isso de maturidade. Mas o corpo denuncia. Mandíbula travada, respiração curta, estômago embrulhado, aquela vontade de sair correndo pelado, gritando pela rua, ou de atacar com palavras afiadas. O sabotador interno aparece com força e assume o controle. Você sempre é feito de bobo, ninguém te leva a sério. Se você não reagir, agora vão passar por cima de você. E você reage, ou explode ou se cala. Nos dois casos, se afasta. A emoção central aqui é a sensação de injustiça misturada com impotência. Você se sente errado, mas também se sente no direito de atacar. É confuso. E é aí que o erro se consolida. Você tenta mudar o outro no grito, no silêncio, na ironia ou na acusação. Você sempre, você nunca, e cada frase dessa vai corroendo a relação aos poucos. Não porque o outro é perfeito, mas porque você deixou de falar de você para apontar o dedo. Esse jeito é errado e transforma conflito em disputa de poder. E toda disputa de poder termina com alguém perdendo, mesmo quando vence. Esse padrão também aparece fora do relacionamento amoroso, em discussões familiares, no trabalho, na vida em geral. Como naquela cena em que você sai andando irritado, ruminando pensamentos que o outro nem sabe que você teve. Você acredita que foi desrespeitado, mas não verifica se isso é fato ou interpretação. O sabotador agradece, porque enquanto você culpa fora, você não precisa olhar para dentro, olhar para ele. Só que o preço é alto. Repetição de padrão. Mesmas brigas, mesmos argumentos, mesmos finais e a sensação de que amar é sempre cansativo demais. Tudo muda no momento em que você interrompe o automático, não o automático do outro, o seu. Aquela reação imediata que sobe antes da consciência, aquele impulso de provar que está certo, de se defender, de atacar ou de se fechar. O certo é pausar por dentro, mesmo que por fora o coração esteja acelerado. Psicologicamente é separar o que está acontecendo agora do que isso desperta em você. E emocionalmente é sustentar o desconforto sem terceirizar a dor. Nesse lugar, você começa a se perguntar coisas diferentes. Em vez de por que ele faz isso comigo, vira o que exatamente isso tocou em mim. E essa pergunta muda tudo, porque te tira da posição de réu ou acusador e te coloca como alguém curioso sobre si mesmo. Na prática, isso aparece em cenas simples. Você sente a irritação quando é interrompido, reconhece a sensação de ser desvalorizado e escolhe dizer isso com clareza, sem ataque. Quando você me interrompe, eu me sinto desconsiderado. Não é sobre ganhar a discussão, é sobre se posicionar com verdade. O contraste com a maneira errada é nítido. Antes você falava do outro, agora você fala de você. Antes você reagia, agora você responde. Isso é maturidade emocional. Não porque você engole tudo, mas porque você escolhe como e quando colocar limites. O sabotador interno até tenta atrapalhar, dizendo: Você não pode deixar isso acontecer, algo terrível pode surgir. mas isso é só uma sensação que não tem lógica. A experiência mostra o contrário. Quando você assume responsabilidade, sua fala ganha força. Não é agressivo, é firme. Não é defensivo, é clara. A melhor maneira também inclui reconhecer quando o outro erra sem transformar isso em ataque pessoal. Você pode discordar, se frustrar, se irritar sem perder o eixo. E quando você percebe que algo é repetitivo, você ajusta a rota, muda a forma de conversar, o momento,
o limite ou até a expectativa. Nem toda relação continua, e isso faz parte. Mas quando você age desse lugar consciente, você sai inteiro, não ressentido. Assumir responsabilidade não te torna submisso, te torna autor da própria história. E deixa de ser aquela gay que vive apagando incêndio emocional e passa a ser alguém que constrói vínculos mais adultos, mais honestos e menos exaustivos. Não porque o outro virou perfeito, mas porque você parou de se abandonar no meio do conflito. E agora, eu quero que você entenda isso na prática, porque assumir responsabilidade não é um conceito bonito, é uma decisão diária, cansativa e profundamente transformadora. Começa quando você percebe que nem sempre é o adulto que está reagindo numa briga. Muitas vezes é uma parte antiga sua, ferida, que toma o volante sem pedir permissão. É a sua criança interior. E quando você não enxerga isso, você continua brigando com pessoas do presente por dores do passado. Eu vi isso de um jeito muito claro com a minha mãe. Eu tive uma adolescência bem conturbada por conta de me assumir como gay aos 15 anos. E bem que eu não me assumi, né? Meus pais é que descobriram. E aí a minha vida virou um inferno até os meus 19 anos, que foi quando eu fui expulso de casa. Daí durante a minha vida toda, eu tive uma relação com meus pais só de feliz aniversário, feliz Natal. Era uma relação muito superficial. Eu podia ir até eles, mas o meu mundo não podia entrar no mundo deles. Embora houvesse amor envolvido, havia também muita dificuldade em aceitar a minha sexualidade. Com 45 anos e meu pai já falecido há 2 anos, eu fui morar com a minha mãe. A princípio, a intenção era morar só 1 ano até eu terminar a minha transição profissional, mas por várias questões que depois eu vi serem positivas, acabei morando definitivamente com ela. Isso foi muito bom, porque ela já tinha idade, precisava de alguém que cuidasse do que ela já não dava mais conta. Mas no início, no primeiro ano, foi muito difícil. A gente brigava muito. Ela falava coisas que me magoavam profundamente. Teve um dia, eu lembro, de ligar para minha irmã e desabafar. Quem é esse monstro que está no corpo da minha mãe? Com essas brigas frequentes, teve um dia que ela perguntou para mim: por que tudo que eu falo você retruca? Olha, foi um tapa na minha cara porque era verdade. Eu parei para refletir e ela estava coberta de razão. E eu, como terapeuta, tinha o dever de resolver isso. E foi o que eu fiz. A primeira conclusão que eu tirei era de que quem estava retrucando não era eu, o adulto. Era aquele menino magoado de 15 anos que não pôde ser quem era e que agora, como adulto, estava usando dessa posição para se vingar. Horrível falar isso, mas inconscientemente era isso que eu estava fazendo. Aí eu tomei a decisão de mudar isso. Não foi do dia para a noite, foi aos poucos. Foi desafiante porque eu tinha que enfrentar minha dor, mas eu não era terapeuta, então eu seria o meu maior cliente. Morei com ela 16 anos, sendo que os últimos 6 anos ela ficou acamada e eu cuidava dela praticamente sozinho. Foi o maior presente que eu pude ter na minha vida, porque tudo isso serviu para construir uma relação que eu nunca tinha tido de verdade com ela. Tudo porque eu resolvi mudar a minha mentalidade sobre a minha mãe. Ressignifiquei cada memória da minha vida que eu tinha com a minha mãe. Combati o meu sabotador interno que foi criado a partir daquele adolescente que não pôde se expressar e explicando para ele que tanto a minha mãe como o meu pai só podiam ter me dado o que eles aprenderam. E eles não aprenderam a aceitar a homossexualidade. Eu é que ensinei isso para minha mãe. Fui trabalhando cada imagem que o sabotador trazia, ressignificando e curando. Quando a gente para de culpar o outro, a gente toma o poder de volta. Esse poder não é de ser maior ou mais forte, é de ser mais pleno. Eu usei também a técnica da intenção positiva, que consiste em entender qual a intenção positiva de uma atitude, por mais bizarra ou agressiva que ela seja. Qual era a intenção da minha mãe ao tentar me curar? Era de me proteger, de me ver saudável. Por mais bizarro que seja a forma como ela tentou fazer isso, por baixo ela tinha uma boa intenção. Mas aí você pode dizer que de boas intenções, o inferno está cheio. Mas sabe quem diz isso? Aquele sabotador interno que não conseguiu superar o medo, a mágoa e a raiva.
Eu entendo que muitas das coisas que a minha mãe e o meu pai fizeram destruíram a minha vida. Mas, por outro lado, eu só sou a pessoa que me tornei e que, inclusive, eu admiro muito por conta de tudo que aconteceu comigo. Podia ter sido mais leve? Tem, podia, mas não foi. Então eu não vou carregar tudo isso comigo. Só posso agradecer o pai e a mãe que eu tive e o fato de que no seu leito de morte, quem estava segurando a sua mão era eu. Você não sabe o quanto é importante para uma vida feliz quando você faz as pazes com seus pais. É uma paz interna. Então eu vou recapitular a parte importante de curar a sua vida, porque entender é bom, mas transformar exige prática, exige uma ação, um movimento de mudança. E o passo prático aqui não é virar um monge emocional nem sair pedindo desculpas por existir. É aprender a fazer uma pausa consciente entre o gatilho e a reação. Parece simples, mas é profundamente transformador. Toda vez que surgir uma briga, um incômodo, uma frase atravessada, o convite é o mesmo. Antes de responder ao outro, responda a si mesmo. O que exatamente se despertou em mim agora? Onde eu senti isso no meu corpo? Qual é a história antiga que essa cena está reativando? Essas perguntas te tiram do automático que te colocam no presente. Na prática, isso conversa diretamente com a sua mentalidade. Quando você aprende a identificar pensamentos intrusivos, automáticos, tipo, ele acha que eu sou burro? Ou ninguém me respeita? E começa a questionar se isso é fato ou interpretação. Muitas vezes você vai perceber que o pensamento é uma lente antiga, criada lá atrás, quando você ainda não tinha recursos emocionais para lidar com rejeição, crítica ou frustração. Só de fazer essa diferenciação, a emoção já muda de intensidade. O corpo relaxa um pouco, a urgência diminui. Você também passa a ressignificar a cena interna. Em vez de reviver a discussão como prova de desvalor, você pode mudar a imagem, o tom interno, o significado. Aquela interrupção deixa de ser "tão me diminuindo" e passa a ser "isso me incomoda porque eu preciso ser ouvido". Parece sutil, mas muda completamente a forma como você se posiciona depois. Você sai da acusação e vai para a clareza. Em alguns momentos, esse processo toca camadas mais profundas, quase automáticas, onde a razão não alcança tão fácil. Aí entra o recurso, como afirmações poderosas e quando você aprende a conversar com seus sabotadores internos, especialmente aquele adolescente ferido que ainda reage como se estivesse dependendo de uma ameaça antiga. Em vez de brigar com ele, você reconhece: eu sei que você está tentando me proteger. O sabotador interno nasce disso. Ele não quer destruir, ele quer evitar a dor. Só que hoje, como adulto, você pode assumir o volante e explicar que não precisa mais reagir daquele jeito. Esse passo prático se consolida quando você leva isso para a vida real, numa conversa com o boy, com a família, com o amigo. Você percebe o gatilho, identifica a emoção, entende a origem e escolhe uma resposta diferente. Não é perfeito. Às vezes você vai escorregar, levantar a voz, se fechar, e tudo bem. Responsabilidade também é se acolher quando erra. O importante é voltar para si e ajustar. Com o tempo, algo muda na sua identidade. Você deixa de ser refém das atitudes do outro e passa a ser alguém que se regula, se posiciona e se respeita. E isso não só melhora seu relacionamento, melhora a relação de você com você mesmo. Porque quando você para de culpar, você para de se sentir impotente. E quando para de se sentir impotente, você cresce. Então, agora imagina como fica dessa maneira. Não é uma cena épica, é simples, de dia a dia. Você está numa conversa difícil, o clima tenso, o coração acelerado. Antes você já saberia exatamente como isso termina. Ataque, silêncio ou afastamento. Mas dessa vez algo muda por dentro. Você percebe a emoção chegando, sente o corpo reagir, reconhece o velho roteiro querendo assumir o controle e respira. Só isso já muda tudo. Você não precisa ganhar a discussão, precisa se manter inteiro. Existe um alívio silencioso quando você para de lutar contra o outro e começa a se alinhar consigo. A conversa pode até continuar difícil. O outro pode não entender de primeira, mas você sai dali sem aquela sensação de ter se traído.
Tem aquele gosto amargo de eu podia ter falado diferente. E isso cria esperança, porque mostra que você não está condenado a repetir sempre o mesmo final. Quando você assume responsabilidade, o amor deixa de ser um campo de batalha e vira um espaço de aprendizado. Não perfeito, não sem dor, mas mais honesto. Você começa a confiar em si mesmo para atravessar conflito. E quando você confia em si, o medo da rejeição perde força. Não porque ninguém mais pode te rejeitar, mas porque você não se abandona quando isso acontece. Essa é a paz possível. Não a ausência de conflito, mas a presença de consciência. E isso, pouco a pouco, transforma a forma como você ama, fala, escolhe e permanece. No final, é simples. Assumir responsabilidade num relacionamento não é dizer que a culpa é sempre sua, nem fingir que o outro não erra. É entender que no momento em que você coloca toda a causa do seu sofrimento fora, você também coloca fora a sua capacidade de resolver. Quando você briga achando que a culpa é do boy, você até pode estar certo no fato, mas perde o poder de agir. E quando assume a responsabilidade, você retoma esse poder. Você aprende a diferenciar o que é atitude do outro e o que é reação sua. O que é presente e o que é passado. O que é limite e o que é defesa automática. Isso muda a dinâmica da relação e principalmente muda você. Você deixa de viver refém das circunstâncias emocionais e passa a se posicionar com mais consciência, maturidade e verdade. E se esse conteúdo fez sentido para você, curte o vídeo, segue o meu canal e ativa o sininho para sempre receber meus conteúdos. Às vezes, tudo que a gente precisa é de um novo olhar para parar de repetir as mesmas histórias. E compartilha com aquela gay que vive brigando, achando que o problema é sempre o outro. Vai que ajuda ela a viver menos ansiosa e mais feliz, né? A gente se vê no próximo vídeo.